Seja bem-vindo, é uma honra ter você aqui no nosso podcast. Hoje eu tenho uma alegria de entrevistar uma amiga especial, uma cliente, que é a doutora Gislaine Borges. Que felicidade receber você no nosso estúdio. Que alegria poder estar aqui com vocês, ter esse tempo de muita qualidade e muito aprendizado, eu tenho certeza. Uau, Deus criou esse tempo, né? Amém, A gente está vivendo a agenda de Deus, Exato. porque se a gente for fazer um retrospecto de tudo que a gente já alinhou, né, para a gente estar aqui, isso é muito incrível, né? Deus tem planos fantásticos. Mas Exatamente. Eu gostaria de começar te perguntando como foi que você escolheu cuidar de pessoas, né? Porque você tem uma formação vasta, né? São vários tópicos que depois a gente vai falar sobre isso. Mas eu acredito que a saúde te fascinou, né? Te convidou para você ser uma guardiã, digamos assim. Me fala como foi que isso surgiu, como foi que você entendeu que esse era o seu verdadeiro propósito. Bom, eu sempre gostei de cuidar, desde sempre. Acho que por ser uma mais velha, eu já cuidava dos irmãos, cuidava do caçula, cuidava da casa para a mãe sair. Eu sempre tive essa questão com o cuidado, né? Na minha primeira formação, eu decidi fazer psicologia. E aí eu fui entender um pouco da saúde emocional. E daí fiquei apaixonada por saúde. Eu falei, então, o meu lugar de cuidado é dentro da saúde. E aí, naquele momento, eu entendi isso é para a vida. Sim. O que eu preciso agora? Agora eu preciso entender mais sobre seres humanos e mais sobre saúde. Porque depois da faculdade de psico, eu entendi que nós não somos só alma, ou seja, só psiquismo, só emoções. Nós temos o nosso corpo físico. Nós temos a nossa espiritualidade, e isso é saúde integral. Daí, ao longo dos anos, eu fui mergulhando cada vez mais nessa saúde integral. Sim. E talvez hoje eu esteja mais completa para cuidar de pessoas e ter um olhar mais refinado para a saúde. Então, assim, a paixão. Eu tenho uma pergunta que não estava aqui no meu script, mas uma curiosidade surgiu agora. Você falou de saúde integrada, né? Ali, eu entendo que é alma que tem a ver com as emoções ali, né? É o psiquismo. Pronto. Corpo e a parte espiritual, né? Dessas três áreas, qual é a mais complexa na sua visão? Assim, qual é a mais profunda? Tem alguma das três que a gente olha e fala assim, uau, essa aqui ainda é uma área que precisa ser muito explorada, porque talvez seja um universo ainda a se descobrir, né? Eu penso, bom, as três andam de mãos dadas, né? Não tem como falar de saúde se essas três esferas da nossa vida não estiverem em alinhamento. Então, eu preciso ter um corpo saudável, eu preciso ter uma mente sã e eu preciso estar com a minha espiritualidade alinhada. Então, quando a gente fala de saúde integral, né, e hoje a medicina vem buscando esse olhar, né, recentemente está se falando muito disso, dessa medicina integrativa, Sim. É porque elas todas são importantes. Eu penso que hoje a que deva ser mais explorada é a saúde espiritual. Sim. Por quê? Porque agora é que as pessoas estão entendendo a importância delas. Né? Parece que apareceu e explodiu um pouco mais em períodos de pandemia, onde nós chegamos num limite sobre o que o humano é capaz de fazer. E aí você ouvia nos corredores e de todos os médicos ali presentes, trabalhei 15 anos em um hospital, né? Olha, não tem mais o que fazer. Agora só Deus, agora são orações e tudo mais. Mas é importante falar que espiritualidade não está atrelada somente à religião. Sim. Quando a gente fala de espiritualidade ou de saúde voltada para as questões espirituais, nós estamos... 75% das vezes ela está atrelada à religião, mas nós temos os outros 25%, né? E está atrelado ao sagrado. Então, nós certamente falaremos mais sobre isso, mas o que é sagrado para o Diego? O que é sagrado para a Gislaine, para a Dona Maria, para o Senhor José? O que é sagrado para ele? E a interferência disso, né? A interferência desse sagrado é a saúde espiritual. Então, quando a gente equaliza, equilibra a espiritualidade, o corpo físico, essa saúde física e a saúde emocional, aí a gente pode falar, ganhamos a saúde, que nem sempre está atrelada à saúde do corpo físico. Sim. Às vezes, essa pessoa está com uma doença que traz um limite à vida, que são as doenças de cuidado paliativo. Mas ela tem uma espiritualidade tão bem alinhada, ela sabe o que é sagrado para ela, está com um emocional incrível, isso está muito bem trabalhado.
a saúde física, ela vem, ainda que não haja uma cura efetiva do corpo físico. Sim. Né? Como eu costumo dizer, o que não é cura, o que é cura para o que não tem cura. Uau. Quando esse paciente ele tem uma saúde espiritual e uma saúde emocional, ele sabe lidar com um corpo físico que não tem mais cura. E ele tem uma vida incrível. A gente tem visto isso assim, acontecer diariamente no consultório, por exemplo. Uau. E a gente ouve muito, principalmente nas mídias sociais, de que o mundo está doente emocionalmente, né? Que as pessoas estão no ápice ali das suas emoções. Na sua opinião, realmente a gente está vivendo esse período desse colapso ali no sentido das crises emocionais, né? Ou talvez isso seja um argumento ali meio que de explosão, né? Porque agora, com as mídias sociais, meio que a gente sabe de tudo, né? Que antes talvez isso não era tão revelado assim. Mas, de fato, o mundo vive esse colapso ou é sei lá, um bombardeio de informação que talvez a gente não devesse se apropriar disso? Eu penso que estamos vivendo o colapso também pelos bombardeios de informações que recebemos. Dentro da própria psico, né? Se você começar a estudar mais sobre a questão da saúde emocional, você vai encontrar o que a gente está chamando de quinta onda aí, que vem pós a pandemia. Então, eu penso que no período da pandemia, as pessoas precisaram encontrar com elas mesmas dentro de casa. Sim. E aí elas já não se reconheciam mais. Chega para os consultórios, porque eu faço atendimento também em consultório de maneira individualizada, e aí essas pessoas eu pergunto, quem é você, Diego? Me fala sobre você. E eu só não vou dizer 100% para não parecer, é 100% das pessoas, mas vamos falar de 99% delas não sabem mais quem responder. são. Elas não sabem quem são. Então, quando elas precisaram encontrar com elas mesmas dentro dos seus ambientes de casa, elas não se reconheciam. E aí elas perceberam que estavam adoecidas. Porque olhar para o espelho e não saber quem vê, olhar para o filho e não saber... Peraí, esse menino, ele é assim? Faz tempo que ele é assim? Peraí, essa esposa eu não reconheço mais. Foi com você que eu casei? Quando elas precisaram lidar com essas coisas, elas perceberam que estava faltando algumas coisas. E algumas coisas fez com que elas parassem para pensar sobre as questões emocionais, sobre a afetividade, sobre tudo isso que acontecia dentro de casa. E elas estavam doentes. E elas foram se percebendo doentes. Elas caminharam para esse lugar. Uau, incrível, né? Porque parece que Deus permite isso, né? Se a gente for entrar no lado espiritual, né? Algumas pessoas falam, o mundo precisava... mas a gente viveu ali um colapso e eu penso que o ser humano perdeu a capacidade de escolher, né? Ele não podia mais escolher o que fazer, né? E perder isso também deve ter gerado nas pessoas um caos, né? No sentido de que agora você tem que fazer o que tá sendo ordenado para fazer, né? E não tinha também um retrospecto, né? Do que Exato. Do que as pessoas elas acham que elas têm um controle. Né? Os perfeccionistas acham mais ainda. Né? E quando pensamos que temos o controle, aí vem Deus, aí vem a pandemia, aí vem as situações e diz assim, fica quietinho na sua casa. Existe alguém maior, existe algo maior, chame do que você quiser, de Deus, de natureza, de energia, enfim, eu chamo de Deus, que vem e te diz, olha, quem tem o controle de todas as coisas sou eu. Então, senta, repensa, vai para o cantinho do castigo, que a gente faz com as crias. Então, vai lá, pensa a sua história. E aí colocou todo mundo para pensar. Acho que penso eu, né? A intenção de Deus, eu penso que deve ter sido assim, eles vão sair incríveis desse lugar, eles vão sair melhores. E, infelizmente, o humano ainda não entendeu. E é por isso que a gente vive essa onda tão grande e avassaladora de danos emocionais e que se espalham e que alcança o corpo físico, que alcança a espiritualidade e que vai invadindo outras esferas das nossas vidas. Uau! E eu gostaria que você explicasse para a gente o que está por trás da inteligência emocional, né? Essa palavra que está tão em alta, né? Que as pessoas buscam tanto, que é um indicador, inclusive, para as empresas contratarem altos executivos, né? CEOs. Poxa, ele tem inteligência emocional, ele tem um retrospecto ali de gestão das emoções, né? Muito tem se falado sobre isso. Explica para a gente o que é esse termo, né? Que inclusive é a assinatura da sua empresa, a gente vai já falar sobre isso. E quais são os benefícios de uma pessoa emocionalmente equilibrada, né? Que tem essa inteligência emocional, ou de um profissional também que faz jus a essa aptidão.
Sim. Bom, a inteligência emocional, ela vem junto com a gestão das emoções. Então, uma pessoa inteligente emocionalmente, ela vai saber fazer a gestão das próprias emoções. E aí, a empresa, nossa empresa, a própria BDM, ela traz para dentro do espaço corporativo esse olhar. E te ensina como líder e também para os colaboradores olhar para o seu emocional. Sim. Quando você aprende a ter essa autoconsciência, quando você sabe fazer essa análise, quando você consegue entender em si quais são os seus valores, quais são os seus limites, o que é importante e o que não é importante para você, o que tem significado e o que não tem, você usa da inteligência emocional. Então, agora sim, com o uso dessa inteligência, eu tenho autoconhecimento, eu sei quem eu sou. Baseado nisso, a gente vai fazer, então, a autogestão dessas emoções. Então, eu sei do meu limite para lidar com o outro, no caso de uma liderança. Sim. Até onde eu vou com essa pessoa, qual é a minha movimentação, como eu serei mais assertivo. Um líder com inteligência emocional conduz melhor a sua equipe, porque ele sabe a hora de andar, a hora de parar, como se comunicar da forma correta. Como se comunicar, extremamente importante, porque a minha fala como líder eu devo comunicar de maneira que acolha a sua fala e as suas dores. Um líder que tem inteligência emocional consegue reconhecer a dor do outro e sai do autoritarismo. Sim. Ele deixa de estar ausente. Ajudar, né? Exatamente. Ele tem uma escuta genuína. E a inteligência emocional traz isso para dentro das empresas. E legal que essa inteligência ela pode ser desenvolvida, né? Porque tem pessoas que confundem a inteligência emocional com um dom, né? Eu creio que o dom também ele pode ser aprimorado, né? Mas eu penso que a inteligência emocional ela pode ser desenvolvida uma vez que você vai descobrindo ali as particularidades, né? Digamos que seria é como se fosse uma escola, você vai aprendendo ali sobre tópicos e isso vai te dando uma robustez. Exato. A inteligência emocional vai fazer com que você perceba qual é o seu dom, qual é o seu propósito. Você vai conseguir discernir isso melhor. Porque vai fazer com que você olhe para si, com que você se perceba melhor. Perfeito. Isso aqui é o dom. Eu caminho para esse cenário porque isso é o meu propósito. Qual é o propósito da Gislaine? Eu entendi, né, no meu caminho que, olha, o meu propósito é cuidar de pessoas, alinhado ao dom que Deus me deu, que é o dom de entender sobre saúde. E aí eu junto essas coisas e faço o que eu gosto. E quando eu entrego aquilo que eu gosto, que está, obviamente, alinhado ao meu propósito, ou seja, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, aí eu vou fazer com muita alegria, eu sou apaixonada pelo que eu faço, eu vou fazer com muito amor, e isso torna tudo diferente. Então, como é que eu sei quem eu sou? Como é que eu consigo decodificar? O que eu sei? Como é que eu sei se eu estou triste, se eu não estou? Como eu sei se eu estou com raiva, se eu não estou? Então, a inteligência emocional, as emoções, né, ela também. vai te trazer... vai te trazer ferramentas para que você consiga se perceber em todo esse cenário. Perfeito. Não tem como dar errado. E num mundo tão competitivo que a gente vive, né, de tantas pressões ali, metas, alvos, né, você é pressionado em todas as esferas da sua vida. Você saber mapear isso vai fazer toda a diferença, né? Mas e quando você pega alguém ali, imagina que você vai fazer uma consultoria numa empresa, né? O BDM foi lá contratado e aí essa empresa ela tem um líder resistente, né? Um líder que talvez ache que ele não precisa fazer, porque é muito comum as pessoas falarem, mas eu não preciso fazer, que precisa disso aí, que precisa desse mergulhar é uma outra pessoa, né? O fulano, né? E tudo. Há formas de abordagem que convença, não sei se essa palavra seria certa, convencer, mas que demonstre, que apresente isso para a pessoa, de que sim, por mais centrada ela esteja, ela precisa desenvolver a inteligência. Existem formas de abordagem para isso? Então, quando um líder já acha que está pronto, né? Quando qualquer ser humano acha que está pronto, já está errado. Né? Se um líder acha que ele já dá conta da equipe, que nunca tem nada para melhorar, eu nem preciso entender sobre questões emocionais, já está errado. Ele já é um líder tóxico. E um líder tóxico desperta gatilhos dentro da organização. Isso mostra para mim que ele não está alinhado ao propósito dele.
Então, de repente, eu tenho um líder que é excelente numa empresa. Eu vou dar um exemplo muito claro aqui, inclusive, que é de um caso que eu cuido. Assim, é um líder dentro da questão hospitalar, grande líder, que tem muitas formações, Sim. muito inteligente, e é essa pessoa que eu já sei, Sim. eu já conheço, eu consigo lidar com os meus colaboradores muito bem, eu estou bem, eu já estou pronto para esse mercado. E nós nunca estaremos. Né? Eu tenho 9 faculdades, né? Você sabe, estou fazendo mais 2 pós esse ano e eu não estou pronta. Sim. Eu penso que quando a gente pensa que está pronto, a gente está raso demais. A gente está sempre aprendendo. E ele veio nessa fala. Não, tá bem, tá tudo bem. Só que nós estamos colocando todo esse estar bem e jogando aqui para algum lugar. E aí aparecem as doenças psicossomáticas. Né? Num caso bem, estou indo bem para o extremo. Então, esse líder que sabia tudo, que estava pronto para tudo, que não queria nem consultoria individual, que não fazia terapia, que não queria o trabalho, esse formato de trabalho para eles... hoje passa comigo por uma doença grave já em estado de metástase. Uau. Então, ele foi jogando tantas coisas para dentro dele. Sim. E aí, hoje, a fala dele é, nossa, Gi, eu devia ter procurado ajuda antes. Né? Então, eu penso que... Estou colocando um caso extremo, mas é para entender que, para além das questões emocionais, elas estão alinhadas ao corpo físico, percebe? Então, ele podia estar lidando muito bem com aquele colaborador mais difícil, porque ele não sabia comunicar. E talvez essa comunicação de notícias difíceis fosse trabalhada com inteligência emocional. E outras questões do tipo, olha, assim você consegue perceber que essa pessoa precisa de um olhar mais adequado. Perfeito. Olha, esse outro colaborador, ele está com problemas de saúde de alguém da família. E as pessoas normalmente não têm esse olhar para esse lugar. Né? Muitas lideranças, eu posso te dizer que muitas lideranças não têm esse olhar. Eu posso te dizer que 90% das lideranças que chegam para nós não têm preparo para lidar com as questões emocionais do grupo. Sim. E eu não estou dizendo que ele tem que ser terapeuta, mas ele precisa pelo ter menos uma identificar, escuta, né, exatamente, que consiga, né, perceber que essa pessoa não está legal e ter esse feeling. Isso você aprende com inteligência emocional. Então, quando um líder diz já estou pronto, olha, eu acho que isso não tem a ver, ou então vamos contratar as palestras para os colaboradores, porque na liderança não precisa, esses são os que mais adquirem ferramentas quando a gente começa a apresentar, olha, esse é o formato, vamos fazer assim, ou que nesse primeiro momento a gente fala para os gestores, ele fala... Nossa, isso eu não fazia. Olha, aprendi que eu preciso ter uma escuta que não seja performática. Porque escutar, todo mundo escuta. Mas e aí, você está ouvindo exatamente o que esse colaborador está precisando, o que ele está dizendo? Você consegue olhar, você consegue deixar de ser um líder ausente, manipulador? Você consegue parar de ser tão autoritário? E aí ele fala, eu sou esse autoritário aí que ela falou. Olha, eu manipulo. E aí eu tiro a autonomia desse colaborador. E a falta de autonomia é um dos gatilhos que desencadeia tantas questões, como ansiedade, depressão e síndrome de burnout nos trabalhos. Sim, e é impressionante, como você falou, que está tudo integrado, né? O corpo com as emoções. E, às vezes, as pessoas acordam quando parece ser tarde demais, né? Exato. Então, é muito difícil a gente visualizar esse assunto que a gente está tratando de uma forma preventiva, né? Parece que as pessoas procuram quando a bomba ali ou explodir ou está prestes a explodir. Existe alguma forma de conscientizar, né, as pessoas que estão nos assistindo para elas buscarem algo preventivo, ao invés de... qual é o caminho ou quais são os sintomas ali? Olha, se você está com esse sintoma aqui, você precisa buscar uma ajuda, né? Mas antes de falar sobre os sintomas, há alguma... como é que eu posso dizer? Alguma ação preventiva para que as pessoas busquem uma ajuda a ponto de que o caos não venha? Então, assim, eu vou prevenir um possível caos no futuro. Eu penso que hoje nós temos disponíveis vários tipos de terapias. Tem psicólogo, tem o psiquiatra, tem o psicanalista, tem os terapeutas. Eu penso que o profissional de saúde mental... ele está ali à disposição. E o grande engano é que eu busque um profissional de saúde mental quando eu estou com algum problema.
O médico, lá o psiquiatra laudou, olha, depressão. Sim. O senhor precisa de terapia, ele vai procurar o terapeuta, né? E existe esse engano, porque eu sempre falo para os meus pacientes, você veio para terapia não é porque você está triste, você vem para terapia porque você está triste, você vem porque você está feliz, você veio porque recebeu uma boa notícia. Então, você ter um suporte terapêutico ou psicológico, enfim, para dividir, porque nem todo mundo tem um melhor amigo, ou mesmo quem tem, né? A gente vê muito nos adolescentes, eles se abrem com o pai e com a mãe até a página 6. E as pessoas que às vezes escutam, elas também não têm as técnicas, a abordagem correta para direcionar, ou abrem né? caixas que não conseguem fechar, né? Existem alguns trabalhos, né, no mercado hoje que não vou citar nomes, mas assim, as pessoas vão trabalhar as suas emoções. Então, você vai no evento e vai falar sobre várias questões e você vai abrindo caixas. Caixas abertas de todo jeito. Vai abrindo caixas e fala, nossa, eu tenho isso. É isso, aí era um trauma para mim. Olha, realmente isso aconteceu. E vai abrindo caixas e terminou o evento. E as caixas todas abertas. Todo mundo com caixa aberta, ninguém sabe o que fazer com todo aquele material emocional. Olha, tinha coisa que eu tirei aqui da caixa, agora eu faço o quê com isso daqui? É muito do que acontece. Então, procure um suporte terapêutico que é um profissional de saúde mental, que sabe o que vai fazer com tudo isso que estava dentro dessas caixas, onde colocá-los, mas de forma organizada. Porque, às vezes, a gente até divide com o melhor amigo. Então, a gente abre a caixa, tira tudo e depois a gente faz... Ah, entendi. Aí a gente coloca tudo de qualquer jeito ali de novo e fecha. E isso leva tempo, né? Esse processo de você um processo. organizar essas caixas leva tempo, né? As pessoas, às vezes, querem que, sei lá, no final de semana ali, resolver a minha vida. E a gente sabe que, na realidade, esse é um movimento, acredito que, perene, né? É um processo. Então, eu falo que nós somos uma família lá em casa terapeuticamente organizados. Então, todos fazemos terapia. Então, eu tenho um filho de 11 anos e faz. Nossa, que problemas ele tem? Não, ele não faz porque tem um problema. Ele faz porque sim. Porque talvez ele discutiu com um amiguinho na escola, outra vez ele começou a se apaixonar por alguém. Ou até para aprender a lidar com um possível problema no futuro, Exato. né? Então, ele vai falando e ele divide. Às vezes, ele fala assim, nossa, eu preciso falar com a minha terapeuta. É muito bonitinho, porque ele já entende que existe um profissional que tem essa capacidade para ajudar a colocar as coisas no lugar. Sim, sim. Percebe? Uau. Então, buscar essa ajuda também fala de se perceber. Então, todo mundo sabe o seu limite. Se você percebe que está mais entristecido, né? Eu costumo dizer que eu sei do adoecimento quando eu entendo o saudável. Uau. Então, esse tom de pele aqui está adequado? Tá, então eu sei que isso aqui é saudável. Mudou um pouco, tem alguma coisa errada. Né? Então, eu preciso conhecer o saudável. Então, quando você estuda sobre o saudável, ou então quando você conhece sobre depressão, quando, né, o nosso trabalho nas empresas, então eu vou lá e vou falar sobre depressão. Antes de você chegar lá, você já reconhece esse caminho. Peraí, esse caminho que eu estou transitando aqui, ele tem muitas características sobre aquilo que a gente ouviu um dia lá do pessoal da BDM. Isso daqui está parecido com o que ela falou que era ansiedade. Já tá ali conectado, então, você né? conhece... Então, peraí, isso aqui não é o saudável. Eu estou entrando por um caminho não adequado. E aí, buscar ajuda. E buscar ajuda. As pessoas têm medo de buscar ajuda. Ou ficaram lá... Parece que estão enfraquecidas porque não buscam ajuda, né? Ou estão lá na época da minha avó ainda, quando achavam que psicologia era para louco, que o psiquiatra era para louco, e não tem nada a ver. E eu penso que quando você começou essa jornada, você inicia ali cuidando de pessoas, né? Talvez a sua imagem, a pessoa em si, né? A pessoa profissional, cuidando. Mas aí, depois, surge a empresa, né? O negócio ali, a marca, né? E agora você está num momento de nova marca, né? De um novo tempo, embora a empresa já tenha ali uma jornada, um legado, uma história. Mas como foi que você decidiu ir para o mercado corporativo, né? O que chamou sua atenção de cuidar de empresas, de cuidar de líderes, de colaboradores, né? O que te motivou a fazer? E também aproveita para falar o que a empresa faz no sentido geral, por favor. Bom, de maneira geral, nós prestamos essa consultoria, né? Num primeiro momento, a gente vai fazer um diagnóstico com essa liderança para entender o que essa empresa precisa, para entender o temperamento dessa empresa, o clima dessa empresa, entender quais os valores dessa empresa, para depois, quando a gente for para os colaboradores, entender se eles estão em alinhamento com os valores da empresa. Porque um profissional que não está alinhado com os valores da empresa, que ele tem um tipo de valor e a empresa outro,
talvez seja hora de repensar o lugar desse colaborador, né? Então, nós vamos traçar esse diagnóstico e fazer todo esse cuidado no campo mesmo com os colaboradores. Né? Esse seria um primeiro momento. Então, diagnósticos, e trabalharemos com palestras, com dinâmicas, para fixar isso que for dito, enfim. E eu penso que já nasceu, a BDM já nasceu no meu coração muito lá atrás, né? A própria palavra, né? O BDM sim. mesmo. Então, Borges, sim. que é o meu sobrenome, Daniel, meu pai, Uau. Maria, minha mãe. Uau. Então, nasce uma Gislaine, que gosta de cuidar e que entende esse propósito. Então, sai da BDM, sobrenome, família, passa pela Gislaine e vai para o futuro. Então, é legado. Sim. Aí vem Beatriz, Danilo, Matheus. Então, o que eu trago da minha educação e de uma saúde emocional que graças a Deus me deu uma família de pais Sim. que são simples, mas de uma extrema sabedoria. Então, eu fui atravessada por muita sabedoria e por muito cuidado na minha criação, sem grandes rigidez e problemáticas. Hoje, quando eu vejo o formato que meus pais me criaram com o que eles tinham como saber, né, foi algo incrível que eles fizeram. Então, isso me atravessa, isso alcança os meus filhos, que também é Bia, Danilo, Matheus, que também é BDM. Então, a BDM vem num formato de amor, num formato de humanização e num formato de olhe para a liderança. Essa liderança, pai e mãe, saudável, ela faz filhos saudáveis. Só que eu não tenho uma liderança só na minha casa. Essa é a primeira liderança de uma criança, os pais. Sim. Mas a criança vai transitar por lideranças como escola. Isso. Então, nós temos líderes nas instituições educacionais. Se eu for... Trabalhei em hospital, como eu disse. Então, temos líderes dentro dos hospitais. Nós temos líderes nas empresas. Nós temos líderes no judiciário. Nós temos liderança política no país. Então, Sim. é tudo sobre liderança. Então, perceba. Se eu tenho uma liderança que emocionalmente não é adequada, o que fica embaixo? São esses filhos, digamos assim. E filhos doentes, né? Adoecidos. Então, se eu tenho uma liderança sem inteligência emocional, sem maturidade emocional, que não faz a gestão das próprias emoções, o que eu posso esperar desse grupo de colaboradores? Senão que eles também estejam emocionalmente adoecidos. É verdade. E aí, por isso que é importante o trabalho começar na cabeça ali, Exatamente. né? E aí depois ela vai... Líderes saudáveis. Vão transformar pessoas em pessoas saudáveis. E aí a gente está vivendo agora um momento, inclusive é lei, né? Agora as empresas elas devem ter esse cuidado, né, com a saúde emocional dos seus colaboradores. Mas existem, eu acredito que, situações particulares ali no universo corporativo, né? Como o burnout, né? Que é uma palavra que está cada vez mais impulsionada, né? Porque é uma realidade. Entra a depressão também, né? Síndrome do pânico, enfim, tantos termos que são colocados agora que às vezes as pessoas ouvem e falam assim, pô, será que eu estou tendo isso? Né? Será que... E aí eu vejo também muitos empresários falando assim, agora tudo é isso. Tudo agora as pessoas falam sobre isso, né? Como é que está essa situação no momento atual? Assim, quais são... A pergunta que eu quero te fazer agora saindo um pouco desse contexto, mas é sobre as causas, né? Como uma empresa... Imagina que a gente está falando agora para o dono de uma empresa que está nos assistindo, né? Como ele vai identificar, ou um líder, né? Um gestor de uma empresa que tem vários colaboradores, como ele vai identificar que aquela pessoa está com algum sintoma, né? E aí, se você puder também falar quais são os principais sintomas que as empresas hoje possuem em relação aos seus colaboradores nesse contexto de burnout, enfim, entre outros. Dentro existe já a normativa NR17, que já tem alguns anos. Ela já falava desse cuidado. Mas agora, eles colocaram a NR1, assim, ela é bem específica para as questões psicoemocionais desses colaboradores. Então, agora vai forçar, assim, o que é muito triste. Sim. É que esse líder precisou chegar nesses termos, Sim, né? De você é obrigado a fazer isso agora. Então, eles têm 1 ano, né? Porque entraram com recursos, enfim, e eles têm, então, 1 ano para fazer a implementação, e daqui a 1 ano isso será fiscalizado efetivamente, e as empresas que não estão fazendo nenhuma ação serão autuadas. Serão autuadas e haverá uma multa por conta dessa falta de cuidado.
E também é muito triste, porque quando cai a NR1, né, que já começaria a acontecer as multas agora, os empresários ficam felizes. Sim. As empresas ficam felizes. Isso Você é muito vou triste. ganhar mais um tempinho, né? Muito triste, porque eles já deveriam pensar, nossa, eu tenho umas... Existe saúde emocional na minha organização? Será que uma empresa com uma saúde emocional adequada não prospera? Não caminha melhor? As coisas não fluem? Um clima organizacional adequado, emocionalmente estável, não é melhor? Sim. Então, a NR1, ela vem por quê? Porque existem os afastamentos, os CIDs, o CID, né, que são os códigos de identificação da doença. As doenças hoje... Depressão, ansiedade, síndrome de burnout, eles estão dentro de um CID-F. Certo. E se você pegar hoje, traçar aí um gráfico, Sim. nós estamos com o segundo e terceiro lugar entre depressão, ansiedade e burnout. Se nós juntarmos todos os afastamentos por ordem do CID-F, que é da saúde emocional, nós estamos no segundo lugar de afastamento. Nossa. Então, hoje... O segundo lugar de afastamento das pessoas, das suas profissões, do seu ambiente de trabalho, são de doenças de ordem emocional, que fala diretamente à saúde mental. Sim. Então, como eu percebo que isso está acontecendo dentro da minha empresa? Existe isso tanto para o líder, assim, para o líder, de cara quando ele perceber que está fazendo as coisas muito no automático, que... sim porque sim e não porque não, e é sobre isso, e que ele já não consegue pensar adequadamente, projetando para o futuro e cuidando, e tendo um olhar que o líder faz isso, né? Ele está olhando para o todo. Percebeu isso? Já temos um sinal para olhar, né? Então, assim, primeiro é olhar para as questões físicas, né? Certo. Lembra que a saúde mental está sempre ligada ao corpo, né? O corpo mente sã, corpo são. Sim. É isso. Então, ele vai ter muito cansaço. E aí fala de líderes e colaboradores, fala de pessoas, tá? Então, lá dentro da empresa, você vai perceber, olha, aquele ali está sempre muito cansado, ele está sempre referindo uma exaustão. Olha... Como é que você tá? Eu não dormi hoje, menina. Eu tô com uma insônia. Sim. Começa a aparecer um distúrbio do sono aí. Então, tem uma insônia. Tem dores de cabeça frequente. Tem uma questão de atrasos. Ele começa a ter microatrasos. Um dia ele atrasou 5 minutos, outro dia ele atrasou 10, outro dia ele atrasou um pouco mais, e aí começa o atraso. Às vezes atraso de prazo também, né? De atraso de prazos. Esquecimento. Esqueci isso. Nossa, era para hoje, né? Esqueci aquilo. Chegou no horário, tinha reunião mais cedo. Nossa, esqueci. Então, percebe os esquecimentos, essas movimentações no humor. Sim. Tem pessoas que, para disfarçar a dor, tudo cai no humor. Entendo. Então, tudo ela faz piada. Entendo. Esse excesso de humor é um grande apontamento. Ou então, também um mau humor ao extremo, né? Exato, mas normalmente aparece muito com excesso, acredite. Eles fazem piada com tudo é engraçado, aquilo virou piada, esse excesso. E aí o mau humor de maneira geral, o mau humor de maneira geral, a mudança de comportamento, inclusive do corpo. Você está conversando, ele sempre prestava atenção em você, aquele líder. Agora você está falando, ele está digitando. Você está falando, ele está olhando. E aí você percebe o corpo dele, né? A linguagem corporal dele está dizendo outras coisas. Então, a gente precisa ficar alerta a esses sinais que parecem pequenos, mas não são. Né? Porque todos temos limite. Né? Eu tive síndrome de burnout há uns 15, 16 anos atrás. E eu percebi na minha mudança de humor. Porque eu era a pessoa que... Eu trabalhava em hospital nessa época e eu entrava nos quartos dos pacientes. Sim. Bom dia, doutora Gislaine, tudo bem? Deixa eu escutar e tal. Ai, doutora, você pode voltar daqui a pouco? Preciso tomar um banho. Eu queria que... claro, daí eu vou ver o paciente do quarto do lado, daqui a pouco eu volto. Eu era essa pessoa. Então, eu passava em todos os leitos, se mandasse eu voltar daqui a pouco eu voltava, eu ficava nisso. De repente, a Gislaine entra num quarto e o paciente fala, ai, doutora, não dá para você voltar só daqui a pouquinho? Eu preciso só tomar um banho, eu queria que a senhora me avaliasse daqui a pouco. Eu falei, não, eu tô aqui agora, eu vou te olhar agora do jeitinho que você tá. Sim. É agora. Ok. Entrei no segundo quarto e eu comecei a ver que eu estava uma pessoa grosseira. Eu falei, aí eu saí, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu não sou essa pessoa.
Esse não é o meu humor. Sim, Eu sou a pessoa que você está no maior dos problemas, flexível o paciente ali, chega né? com temáticas extremamente complicadas e eu vou estar sempre sorrindo, e daqui a pouco ele está sorrindo comigo e a gente está trabalhando aquelas questões, sempre muito leve e muito tranquilo. Peraí, meu humor mudou. Eu não me reconheço nesse cenário. Então, se reconhecer nesse cenário é muito importante. Quanto mais rápido esse reconhecimento, melhor, né? Exatamente. Uau! E quando um líder tem um time ali, sei lá, com 10 colaboradores ou até mais, 50, 100, né? Quais são as formas corretas de ele se comunicar com esse perfil de pessoa? Porque existem pessoas com perfis diferentes, né, ali? Sim. Há uma abordagem correta ali que vai evitar que esse líder gere problemas emocionais com a equipe? Bom, primeiro é essa escuta adequada e acolhedora, né? Como nós dissemos, quando eu te escuto de verdade, sem ser performático, Sim. e quando eu acolho o que você me disse, né? Quando a minha comunicação acolhe a tua dor, quando eu faço feedbacks que também promovem o positivo, porque é muito comum os feedbacks apontarem tudo de negativo do colaborador. Mas ninguém fala do positivo, ninguém trabalha os reforços positivos. Então, eu não te elogio quando você faz certo, mas eu te critico quando você faz errado. Então, eu penso que essa comunicação, eu olhar para o meu ambiente de trabalho e perceber que ele está tóxico, e eu não admitir isso no meu ambiente de trabalho, e a gente está falando de assédio, está falando de bullying. Sim. Então, isso vai gerar um melhor clima e uma melhor adequação no meu ambiente de trabalho. Sim. Então, eu tenho um clima emocional organizado e saudável. Ouvir, né? É um líder que entra no barco, né? Eu acho que o verdadeiro líder é esse, não é aquele que fala assim, entra aí, pessoal, e remem para frente, e depois eu vou vai estar na aqui frente só à dando direita. direcionamento, né? Exato. É o líder que entra no barco e rema junto. Sim. E guia, e dá a direção, mas que sabe entender o momento e o cenário que esse colaborador está passando. Eu penso que deveria existir, talvez até já exista, mas isso não é procurado pelo consumidor, né? Mas, como tem o ISO 9001, né? Deveria existir em toda empresa um selo de autenticidade de que aquela empresa é emocionalmente saudável, né? Porque isso, inclusive, deveria ser um indicador para as empresas crescerem, né? Assim, poxa, eu tenho um produto que tem um valor maior, tem um valor agregado, porque eu invisto nessa área, né? Porque é uma cadeia, né? Vou contratar, vou fazer um procedimento estético numa clínica. Então, se o médico ele está bem, né? Vamos supor que seja uma clínica médica, o médico está bem, a equipe dele ali está bem, a recepcionista está bem, está todo mundo num fluxo. Então, o meu tratamento provavelmente vai ser o melhor possível. Sim. Né? Agora, se eu vou para uma clínica que o cabeça ali, né, o líder, ele não está bem, então ele está transferindo aquilo para a equipe, então provavelmente isso vai influenciar no meu serviço, no serviço que eu vou receber ali. Né? Certamente. E muitas vezes o consumidor não consegue nem identificar isso. Né? Ele chega ali na empresa, parece que está tudo lindo e maravilhoso, né? Mas quando ele vai entender ali, não está bem assim, né? O que a sua empresa pretende desenvolver para outras empresas nesse aspecto? Eu sei que você já falou sobre os serviços em si, mas o que um empresário hoje que contratasse a BDM, ele pode esperar? Qual é a visão que ele entende que a empresa vai trazer para o negócio dele? Depois que essa consultoria for realizada, eu entendo que a minha liderança vai entender ali sobre como cuidar da sua equipe, a equipe vai estar emocionalmente estruturada. O que a empresa ganha quando essa consultoria for finalizada? A empresa ganha um melhor clima organizacional, né? Esse ambiente emocionalmente saudável. Ela ganha líderes com inteligência emocional para cuidar dos colaboradores, líderes que terão uma melhor percepção do outro, uma adequação na fala, com muito mais humanização, que eu acho que é muito o olhar da BDM. Né? Porque entendemos que quem não está curado não cura. Então, a BDM é curada e vai ensinar sobre essa cura, vai diagnosticar nessa empresa aquilo que não anda em alinhamento, para colocar tudo isso no trilho e falar, não, agora vamos. O caminho é esse. Então, espera-se que essa empresa, que é o que nós temos de feedback, né? As pessoas
conheçam das mais diversas possibilidades de adoecimento, para que elas se percebam e que elas sinalizem para a sua liderança. E essa liderança trabalhada para ouvir essas dores sem críticas e acolher essas pessoas e juntos eles caminharem para um objetivo, cultura né? organizacional mais adequada. Então, você vai mudar alguns hábitos, porque a gente não muda a cultura. Sim. Né? Mas a gente trabalharemos hábitos novos. Perfeito. E quando você muda hábitos e eles são frequentemente feitos, realizados, a mudança de hábito transforma a cultura. Aí a gente, como empresa de marketing, né? A gente tem uma agência de publicidade, eu falo muito isso para os clientes. Às vezes os clientes eles chegam para mim falando assim, eu quero crescer em faturamento, quero dobrar aqui o meu faturamento, eu quero triplicar o faturamento, né? E aí eu faço uma pergunta básica ali para ele. Eu falo assim, olha, como está a sua equipe? Como a sua equipe vai gerenciar essa demanda nova que vai chegar fruto do marketing? Porque, às vezes, a empresa já tem uma demanda que a equipe está extremamente ali sobrecarregada, ou às vezes a equipe está sobrecarregada porque não tem um processo ali de liderança eficiente para que ela consiga administrar bem, né? E aí, olha que louco, como que o empresário que já está com esse problema, que talvez ele até identifique, mas ele coloca ali por debaixo do tapete, né? Como é que essa pessoa quer aumentar ainda mais a demanda sem tratar? Então, eu falo muito isso no marketing, ao invés de você criar uma solução para um possível problema, você vai trazer um problema ainda maior. Porque talvez a curto prazo, esse problema vai até estar resolvido, porque a pessoa vai faturar mais, né? Mas a médio e longo prazo, os clientes que estão vindo e que vão ser cuidados por esse time que talvez esteja precisando de um alinhamento emocional, esse cliente não vai ser bem tratado, ele não vai ter resultado, ou ele vai comprar um produto ali que o produto não está 100% como ele imaginava. Então, a médio e longo prazo, isso é um tiro no pé, né? Então, eu penso que esse podcast ele é muito conscientizador ali para o empresário, principalmente, porque as empresas se preocupam muito com estrutura, com novos colaboradores. Esse colaborador aqui não está funcionando, não, vamos trocar. Esse processo aqui não está funcionando, não, vamos chamar uma consultoria aqui para mudar o processo, né? Mas, muitas vezes, ou talvez até em todas as vezes, o problema está no emocional das pessoas que estão operacionalizando isso, né? Como gerar essa consciência nesse líder, né? O que você diria? Eu imagino que tem empresários ouvindo a gente agora. O que você diria para essa pessoa? Olha, isso aqui é importante, chegou a hora de acordar. Qual é a mensagem que você daria para esse empresário? Eu penso que esse empresário precisa reconhecer os gatilhos que estão sendo acionados nesses colaboradores, né? Quando você fala desse perfil de empresa, que, olha, esse aqui não deu, tira ele e traz o outro, eu gero nos demais colaboradores uma insegurança. Então, isso é um gatilho. A falta de segurança. Então, eu não sei se amanhã eu estou empregado, eu não sei se amanhã vai ser aqui. Sabe a empresa que muda o tempo todo, até os lugares dentro da empresa mudou. Olha, aqui era uma sala disso, agora não é mais. Olha, aqui ficava tal funcionário, agora não mais. Setores, aqui né, eu tenho mudando. um setor, agora a gente troca. Eu tinha pessoas aqui, agora não tenho. Então, todas essas movimentações trazem gatilhos que fazem com que esse profissional acabe evoluindo para alguma dessas questões de depressão, ansiedade e tudo mais, que a mais longo prazo será um CID de afastamento. Sim. Então, reconhecer o que é gatilho dentro da minha empresa. Saber que a falta de autonomia daquele profissional, porque ele tem um líder tóxico. Então, um líder tóxico é um gatilho. Sim. Né? Um líder que fica em cima desse paciente, desse cliente. Desse colaborador. Né? Que eu falo também para os pacientes. Sim. Desculpa. Então, assim, que fica tão em cima que ele que decide, que esse colaborador não tem autonomia para tomadas de decisões simples, assim, o tamanho dessa pressão.
né? Uma carga horária excessiva. Então, eu entrego muitas coisas também. Dentro da carga horária excessiva, tenho uma demanda muito grande de trabalho e um tempo indisponível para essa tamanha demanda. Quando eu falo de pressão para entrega de resultados, eu também estou falando de carga excessiva. Sim. Quando eu falo efetivamente de carga de tempo de trabalho, sem pausas adequadas para aquele tempo. Então, eu preciso, como líder, como gestor, ter esse olhar. Eu estou vendo que falta um alinhamento do que é valor para esse profissional em relação à organização. Essa falta de alinhamento, eu trabalho na contramão daquilo que são valores para mim. Sim. Isso também traz dano para a saúde emocional. Se ele trabalha sem alinhar a vida pessoal com a profissional. Aquele profissional que está de férias e a empresa está entrando em contato. Está no dia de descanso e a empresa está entrando em contato. É sábado e domingo e a empresa está entrando em contato. Aquela política de esteja sempre pronto. Sim. Isso adoece o colaborador. Isso adoece, inclusive, o líder. Né? Então, eu preciso ter um olhar para essas questões, para essas faltas. Sim. Falta autonomia, falta de uma liderança adequada. Ali, né? Né? Então, essas faltas todas... É aquela falta que a gente fala assim, lá atrás, né, como indivíduo, olha, faltou carinho, faltou amor, a criança cresceu assim, né? Então, as faltas despertam gatilhos e no ambiente corporativo também. Essas falta, essas coisas, falta apoio emocional nessa empresa. Essa empresa não tem um departamento que tem um terapeuta, um psicólogo, não faz nenhum movimento de dinâmica para essa questão de saúde emocional nunca. Então, ela fala, não, para saúde emocional a gente tem uma sala colorida, tenho 2 puffs super legais, tem um dominó lá também, se eles quiserem jogar. E pensa que está cuidando da saúde emocional dos seus colaboradores. Então, assim, tá, mas você tem um espaço seguro num telefone que ele possa ligar e falar assim, olha... Tá doendo, hoje não dá? Você está percebendo que esse funcionário ele está mais quieto, mais recluso, mais na dele? Né? A gente teve recentemente numa empresa, olha, aquela colaboradora ali, ela nunca vem para a hora do café, ela não interage, ela está se afastando do grupo. Então, esse afastamento significa o quê? E quando a gente vai perceber e conversar e entender o que está acontecendo com ela, ela diz assim, olha, eu não tomo café, não vou tomar café, porque lá em casa os meus filhos estão sem ter o que comer. Então, eu não acho justo eu estar aqui tomando café com essa mesa que eles colocam à nossa disposição, sendo que os meus filhos em casa não têm o que comer. Então, será que eu realmente estou olhando para o todo nessa paciente, dessa funcionária, dessa colaboradora? Ou é só sobre, ela nem senta aqui para tomar café comigo? Que dores ela tem para que ela não esteja no meio desse grupo? O que está atravessando essa pessoa para ela não estar aqui? Então, um olhar mais refinado dessa liderança para com todos os colaboradores. Né? Legal. E o importante é que dentro de todo esse movimento que você vai desenvolver, pelo que eu estou entendendo aqui, são ações que elas podem ser realizadas de forma rápida, né? Sim. Então, assim, é uma mudança de rota ali que já vai fazer uma grande diferença. E também entendo que esse tratamento, ele é muito individual com o líder, né? Porque talvez, às vezes, o líder possa se perguntar, mas... será que uma vez que eu contrato uma consultoria como essa, eu não vou ser exposto? Ou os meus erros ali talvez vão ser reconhecidos pela equipe, mas eu entendo que você faz um atendimento individualizado, né? Para a própria pessoa se conscientizar e as mudanças dela, como líder, façam com que os colaboradores olhem e falem assim, uau, fulano mudou, nossa, o que está acontecendo com ele? Né? Nossa, e aí a pessoa também vai vendo reconhecimento nisso, vai vendo frutos, né, dessa mudança. Mas um líder que tem inteligência emocional, ele tem humildade para entender que errou. Uau! E ele até se posicionar. Exato, ele não tem forma. medo de chegar para o colaborador ou para a chefia superior a ele e dizer, errei. Olha, isso aqui não foi assertivo. O jeito que eu conversei com você ontem não estava adequado. Né? Então, eu penso assim, que para a liderança seria... extremamente importante o autoconhecimento. Tá. E depois, então assim, agora eu sei quem eu sou, eu sei os meus limites, eu sei quem eu sou nisso tudo, o que gera desconforto em mim, o que não gera e tudo mais. Depois ele vai para a parte da autogestão da própria emoção. Então, isso o líder tem que ter. Ele tem que ter autoconsciência de si e depois conseguir fazer a gestão das emoções dele. Sim. Quando a gente alcança isso na liderança, todo o restante segue. E para com os colaboradores, não olha,
essa empresa causou um dano, você está Sim. depressivo. Não, olha, depressão é sobre isso, não chegue lá. Por quê? Porque não é a empresa que causa depressão no funcionário. Uhum. Não é a empresa que gerou ansiedade no funcionário. Então, todo o problema do mundo é porque as pessoas trabalham? Não. Pelo contrário, o que a BDM leva para dentro das empresas é justamente o contrário disso. O trabalho é uma bênção, né? O trabalho, exato, digno é o trabalhador. Isso. Pelo salário que ele tem, pelo trabalho que ele exerce. Que bom que você encontrou o seu propósito e faz isso com excelência, que você faça isso com amor, como eu faço com amor, e como é nítido que você faz o seu com amor. Né? Você entender, colaborador, que estar aqui, e líderes, né? Porque ele também está colaborando para aquela empresa. Então, você entender como indivíduo que esse movimento de trabalho, ele te acrescenta, né? Quando a gente pega um paciente, por exemplo, em consultório com depressão, a primeira coisa que a gente quer é que ele volte ao trabalho. E a gente tem que desmistificar esse happy hour, né? A gente estava falando disso esses dias, assim, olha, acabou, sexta-feira, último horário, uau, agora é o momento da vida, agora ficou bom. Como se trabalhar de segunda a sexta não fosse... Então, assim, o meu happy hour tem que ser de segunda a sexta, enquanto eu trabalho. Porque eu tenho que trabalhar feliz. Porque eu passo horas fazendo aquilo. Então, eu tenho que fazer com muito prazer, com muita alegria. E isso só faz quem entende o propósito que tem na vida. Quem entende que eu não preciso sair do meu trabalho para ser feliz, mas sim que aquele trabalho ele vai somar a minha felicidade, de que naquele tempo, naquele momento certo, vai entrar o meu salário e eu vou poder comprar coisas para minha família, pôr o pão na minha mesa. Né? Exato, recompensa. Mas quando você trabalha feliz, por si só, você já está sendo recompensado. Os salários, eles vêm. Né? Então, eu estou bem porque eu estou entregando o meu melhor, porque eu adoro o que eu faço, porque eu gosto de cuidar de pessoas. E o salário vai cair lá. Lógico que eu não vou ser hipócrita, não, a gente vive sem. Ninguém vive sem, mas automaticamente isso vem. Esteja preparado, esteja adequado, faça o que você gosta, esteja no lugar que você gosta. Se ser líder de uma empresa de moda não é o meu negócio, eu gosto de ser líder de uma empresa, de uma indústria vidreira, vai ser líder lá, mas faça o melhor que você puder, porque cresce você, avança você e avança os seus colaboradores. Uau, incrível. A gente está caminhando para o fim agora, mas eu tenho uma pergunta aqui que eu tinha preparado aqui, eu não coloquei no roteiro, tá? Você tem uma vertente na sua vida muito importante, que é a espiritual, né? A sua fé. Você declara isso de forma aberta, né? Inclusive, eu penso que esse é um dos grandes ou o maior diferencial da sua vida profissional. É claro que toda a sua formação ali, mas eu penso que quando você tem todas essas aptidões e essas formações alinhadas com Deus ali, né, que está te conduzindo, isso gera uma combinação, eu diria que até perfeita, né? Embora a gente sabe que nós não somos perfeitos, mas gera uma combinação perfeita. E a gente está gravando esse podcast em 2025, né? Se Deus entrasse aqui nessa sala agora, né? Nesse estúdio, que sentasse aqui e falasse: minha filha, você chegou até aqui. Uau! Que incrível, né? O que você falaria para Deus, em forma de gratidão ali? Chorar, isso, né? vai ficar registrado. Tá? E qual é a sua projeção, uma vez que ele está ouvindo, né? Ele está aqui na cabeceira, qual é a sua projeção para o futuro, para os próximos anos? Eu diria: Deus, muito obrigada, porque até aqui me ajudou o Senhor. Muito obrigada por tão precocemente me fazer entender os propósitos de Deus, os seus propósitos, Senhor, na minha vida. E pediria para que Ele continuasse me usando a favor daquilo que é vontade e querer dEle. Porque quando nós fazemos aquilo que é o querer de Deus para as nossas vidas, a gente não erra. Porque o que vem dEle é bom, perfeito e agradável. Então, não haveria Deus de errar. Então, a gente tem um versículo que fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará, todo mais ele fará. Então, Senhor, te entrego a minha vida em suas mãos, para que tudo que o Senhor tiver ainda guardado como tesouros para a minha vida, que eu esteja pronta para receber e para agir conforme o seu querer. E de verdade, você me conhece, quem conhece meu coração, eu falo isso assim muito tranquila, que se não for de Deus,
e que se não for por Ele e para Ele, todas as coisas na minha vida, que elas não me sejam entregues. Se eu não for capaz de manifestar a glória dele por onde eu passar, estou nas empresas, eu quero levar, sobretudo, o amor. O amor que excede entendimento humano. O humano, a humanização que vem com o amor, do jeitinho que ele me fez para ser, se não for para ser assim, Senhor, então não me entregue, só quando eu estiver pronta, porque eu quero que a vida das pessoas, que a empresa das pessoas que passem por mim, que passem pela BDM, sejam impactadas, que haja um antes e um depois do nosso encontro. Não porque eu sou alguma coisa, porque eu de verdade não sou, mas aquele que me criou, aquele que foi capaz de me colocar no ventre da minha mãe, esse tem todo o poder. Então, obrigada, Deus, por dividir uma parcela de conhecimento, de saber, por ser tão generoso com a minha vida. Eu só tenho a agradecer por tudo que eu passei na minha vida. Dificilmente alguém vai me ver, eu acho que nunca vai me ver reclamando pela infância, pela adolescência, por nada disso. Porque eu sou extremamente grata por tudo que o Senhor me entregou, porque Ele me entregou o que era certo na hora certa. Uau, uau. Eu tive a honra de conversar com essa pessoa incrível, brilhante, doutora Gislaine Borges. Como você pôde contemplar, pôde acompanhar aqui, eu te peço que compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que você puder. Se você estiver nos assistindo no YouTube, se inscreve no canal e compartilhe em outras plataformas também. Minha amiga e cliente especial, que honra lhe receber aqui, que alegria conversar sobre assuntos tão valiosos que daria para a gente passar o dia inteiro conversando. Te convido para vir mais vezes aqui para a gente conversar e que Deus te abençoe na sua missão linda e grandiosa e que você alcance aí o ápice do seu chamado nessa estação. Muito obrigada. Você também. Que o soberano te entregue ainda mais do que ele já tem entregue e que ele continue te usando para cuidar de vidas e curar vidas dentro do seu negócio, porque esse é o querer do nosso Deus para conosco. Uau. Deus te abençoe. Muito obrigada. Uau.